O diabo tentou Jesus no deserto. Durante 40 dias e noites, o Filho de Deus enfrentou fome, solidão e um confronto invisível que definiria o destino da humanidade. Mas quem era aquele que ousou desafiar o Messias? Apenas um espírito maligno, ou o próprio Lúcifer, o anjo caído que se rebelou contra Deus? A Escritura revela cada detalhe desse embate espiritual épico. 3 tentações, 3 ataques meticulosamente planejados. Um adversário astuto que conhecia as Escrituras e sabia exatamente como torcer a verdade para seu próprio propósito. Mas havia algo por trás desse encontro que poucos percebem. Se o diabo ofereceu os reinos do mundo, isso significa que ele os possuía. Se usou a própria palavra para tentar enganar o Filho de Deus, isso significa que ele conhecia o plano divino? E acima de tudo, esse ser que tentou Jesus era realmente Lúcifer? A resposta está na Bíblia. E o que aconteceu naquele deserto pode mudar tudo o que você pensa sobre essa história. Antes de continuarmos, se essa mensagem já tocou seu coração, curta agora este vídeo, deixe um amém nos comentários para que essa palavra alcance mais pessoas e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Toda semana Deus tem uma mensagem nova para você aqui. Compartilhe também com alguém que está enfrentando desertos e precisa ser fortalecido pela verdade. O que Jesus viveu nos primeiros segundos dessa batalha espiritual é apenas o começo. E o que ele fez por mim e por você ali vai te impactar. A primeira investida do inimigo não foi com gritos ou visões assustadoras. Ele veio com palavras. Palavras calculadas, disfarçadas de lógica, com aparência de preocupação. Jesus estava enfraquecido, física e emocionalmente. Havia jejuado por 40 dias e 40 noites. O corpo clamava por alimento. A mente era pressionada pelo silêncio. E foi exatamente nesse ponto de fraqueza que o tentador lançou seu golpe. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. À primeira vista parece apenas uma sugestão razoável. Afinal, qual o problema de Jesus saciar sua fome? Mas o veneno estava nas entrelinhas. A proposta era simples. Duvide do cuidado do Pai. Prove que é filho fazendo algo fora do tempo, fora da vontade divina. Satanás não queria apenas que Jesus comesse. Ele queria que Jesus quebrasse sua dependência do Pai. A tentação não era sobre pão, era sobre identidade, sobre confiança, sobre agir por conta própria. Mas Jesus, firme, respondeu com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A resposta não foi apenas correta, foi certeira. Com ela, o filho rejeita a independência, reafirma sua confiança no Pai e mostra que o verdadeiro sustento vai além da carne. A vitória estava selada, mas o inimigo não recuaria tão fácil. Vendo que a fome não derrubou Jesus, o tentador mudou de estratégia. Agora, ele não viria com necessidades básicas, mas com espiritualidade corrompida. Jesus é transportado misteriosamente até o ponto mais alto do templo, um lugar de adoração, de santidade. E ali, o diabo recita as Escrituras. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ele cita o Salmo 91, mas omite parte do versículo. Torce o texto para criar um cenário onde Jesus teria que provar sua fé através de uma atitude insensata. A ideia era simples: se você realmente crê, salte. Se é mesmo protegido, Deus te livrará. Era um convite à fé distorcida, uma tentativa de manipular o sobrenatural. Mas Jesus sabia, fé não é exigir milagres. Fé é confiar, mesmo sem sinais. Ele respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
A segunda tentativa caiu por terra. O filho se recusou a usar a palavra fora do contexto, rejeitou a tentação de forçar a mão de Deus. Ele não provaria sua identidade com espetáculos. Sua confiança era firme, demais para isso. Após 2 tentativas frustradas, o tentador revela sua proposta mais ousada. Leva Jesus a um monte altíssimo e, num instante, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. A cena é impressionante. Tronos, riquezas, multidões, influência. Tudo ao alcance de um gesto. Então, Satanás fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não havia mais sutileza. Agora era direto. Uma oferta clara, poder imediato, sem cruz, sem dor, sem rejeição. Um atalho para o trono. O diabo oferecia o destino sem o processo, mas o preço era altíssimo. Uma única inclinação diante dele, uma rendição da alma. Se Jesus aceitasse, comprometeria todo o plano de redenção. Ele governaria, mas sob domínio das trevas. Teria glória, mas sem salvação para a humanidade. Jesus, no entanto, responde com autoridade: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqui termina o confronto. O inimigo é expulso. A fidelidade do filho é preservada. A resposta mostra que não há reino verdadeiro fora da vontade do Pai. A glória de Deus não pode ser trocada por atalhos fáceis. E o preço da salvação não será negociado com mentiras. O deserto volta ao silêncio. O inimigo foi embora. A batalha terminou, mas o impacto é eterno. Os anjos se aproximam e servem Jesus, trazendo alívio após 40 dias de provação. O filho venceu, não com força, mas com obediência, não com espetáculo, mas com fidelidade. Cada tentação foi uma armadilha contra sua identidade, sua confiança e sua missão. E todas foram vencidas com a verdade da palavra. Ali, no meio, do nada, sem multidão, sem palmas, sem testemunhas humanas, começou a maior vitória da história. Jesus mostrou que é possível resistir ao inimigo. Mostrou que a obediência ao Pai é mais poderosa do que qualquer glória momentânea. Que a verdadeira autoridade não vem por atalhos, mas pela submissão total ao plano divino. O deserto foi palco da primeira grande vitória do Messias. E essa vitória é a garantia de que nós também podemos vencer. Porque aquele que resistiu nos deu poder para resistir. Porque aquele que não caiu, hoje nos sustenta em nossas batalhas. O deserto não é o fim, é o início da missão. E a vitória, mesmo no silêncio, muda tudo. Antes de continuar, se este conteúdo está fortalecendo sua fé, curta esse vídeo, comente amém aqui embaixo e se inscreva no canal. Sua interação é essencial para que essa mensagem chegue a mais pessoas. O diabo havia sido derrotado no deserto, mas sua guerra estava longe de terminar. A Bíblia afirma que ele se apartou de Jesus por algum tempo. Lucas 4:13. Isso significa que ele esperaria outra oportunidade para tentar desviar o Messias de sua missão. E ela não demorou a chegar. Quando Jesus revelou que teria que sofrer e morrer, Pedro o repreendeu. A resposta de Cristo foi dura: para trás de mim, Satanás. Mateus 16:23. Isso mostra como o inimigo tenta agir até através de quem está perto. Ele sussurra, manipula, tenta disfarçar seus ataques em conselhos, sentimentos e até boas intenções. Mas Jesus já o havia vencido no deserto e continuaria firme. A batalha espiritual havia começado oficialmente, e o próximo campo de guerra seria a cruz. O deserto voltou ao seu silêncio. O diabo havia partido, derrotado, mas não destruído. A investida contra Jesus havia falhado, e agora os anjos vieram para servi-lo, trazendo alívio após 40 dias de fome e provação. Mas a batalha não estava encerrada.
A Escritura é clara ao afirmar que Satanás apenas se apartou dele por algum tempo, Lucas 4,13. Isso significa que sua guerra contra o Filho de Deus continuaria, e ele não precisou esperar muito. Desde os primeiros dias do ministério de Jesus, o adversário encontrou brechas para tentar agir. Uma das ocasiões mais marcantes foi quando Pedro, tomado por medo e zelo humano, tentou impedir Jesus de falar sobre sua morte iminente. A resposta de Cristo foi firme: "Para trás de mim, Satanás." A mesma voz que resistiu no deserto agora silenciava o inimigo mesmo através de seus amigos. Isso mostra que o inimigo pode usar circunstâncias sutis e pessoas próximas para tentar nos afastar do propósito. A batalha espiritual é constante e discernimento é essencial, mas a autoridade de Cristo se mantém firme, cortando as investidas das trevas com a espada da verdade. A guerra havia apenas começado, mas o céu já havia decretado quem venceria. A estratégia de Satanás estava longe de acabar. Ele agora moveria seus peões com astúcia, influenciando líderes religiosos, incitando multidões e manipulando corações endurecidos. Na noite da traição, o inimigo ultrapassou os sussurros. Ele entrou em Judas Iscariotes, Lucas 22:3. O ataque espiritual se tornava físico, direto e cruel. Jesus seria preso, humilhado e crucificado. Aos olhos humanos, o mal estava vencendo. Mas o que o diabo não sabia é que estava caindo em uma armadilha divina. A cruz não era derrota, era a chave da vitória. O plano de Deus nunca foi evitar o sofrimento, mas vencê-lo. O Filho do Homem não foi forçado a morrer. Ele se entregou voluntariamente. Na cruz, com suas últimas palavras, Jesus selou a vitória eterna. Está consumado. O que parecia ser o fim era o início da salvação. O diabo achava que havia triunfado, mas o sangue do Cordeiro rasgou os céus e abriu o caminho para a redenção de toda a humanidade. O mesmo Cristo que venceu no deserto venceu na cruz. E essa vitória continua ecoando hoje, transformando vidas, quebrando correntes e revelando a força do amor divino diante das maiores trevas. Naquele momento de trevas, quando o céu escureceu e a terra tremeu, a voz de Jesus rompeu o silêncio com uma declaração que ecoa até hoje: está consumado. João 19:30. Com essas palavras, ele não apenas encerrava sua missão na cruz, mas decretava a derrota final de Satanás. O plano do inimigo havia sido frustrado não pela força, mas pelo amor. A vitória não foi conquistada por armas ou poder terreno, mas por obediência e sacrifício. Jesus entregou-se não como vítima, mas como o cordeiro voluntário que tira o pecado do mundo. A cruz, antes instrumento de vergonha, tornou-se o trono da redenção. A Escritura é clara: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Colossenses 2:15. O mesmo que havia resistido à tentação no deserto, agora vencia definitivamente. O inferno perdeu sua autoridade, a morte perdeu sua força e o pecado perdeu sua acusação. A cruz rasgou o véu, restaurou a ponte entre o céu e a terra e abriu o caminho da graça. A vitória de Cristo é total, eterna e irrevogável. E ela não foi apenas por ele, mas por mim, por você, por todos que crerem. A guerra estava vencida. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele não estava apenas voltando à vida, ele estava emergindo como o Senhor da eternidade. A ressurreição não foi o início da vitória, mas sua confirmação. O mesmo Jesus, que enfrentou o deserto e venceu o inimigo, agora se erguia triunfante sobre a morte. E ao aparecer aos seus discípulos, ele mostrou as marcas da cruz, não como sinal de fraqueza, mas como troféu de uma batalha vencida. Em Apocalipse 1:18, ele declara: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno.
As chaves estão nas mãos dele, autoridade plena sobre o destino eterno das almas. Essa revelação muda tudo. Significa que não há mais condenação para os que estão em Cristo. O diabo pode tentar, mas não pode vencer. A acusação pode vir, mas a sentença já foi anulada. O inferno pode ameaçar, mas a porta foi selada para os que se refugiam no sangue do Cordeiro. A cruz, a tumba vazia e o trono revelam a majestade de um Salvador que venceu cada tentação, suportou cada dor e venceu por amor. E essa vitória é nossa herança. Mesmo após todos os eventos do deserto, da cruz e da ressurreição, há um silêncio que ainda paira. O silêncio daqueles que ouvem essa história e permanecem indecisos. Muitos conhecem os relatos, já ouviram sobre o sacrifício de Jesus, sobre a vitória sobre o pecado e a morte, mas ainda não deram uma resposta. E esse silêncio pode ser o mais perigoso de todos. Porque enquanto não respondemos ao chamado da graça, continuamos vulneráveis às estratégias do mesmo inimigo que tentou Jesus no deserto. O diabo continua sussurrando mentiras, oferecendo atalhos, prometendo reinos passageiros. Ele ainda quer desviar você do caminho da cruz. Mas o Evangelho continua sendo a resposta. A palavra de Jesus ainda ecoa: segue-me. A pergunta é: você vai seguir? Não com religiosidade, não com medo, mas com fé viva, com decisão, porque a vitória de Cristo só se torna sua quando você a recebe com o coração aberto. Hoje essa mensagem chega até você como uma convocação. Não fique em silêncio. O mesmo poder que venceu no deserto está disponível para transformar a sua vida agora mesmo. Cristo venceu e Ele te chama pelo nome. Se essa mensagem tocou o seu coração, não ignore esse momento. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus muitas vezes, mas hoje algo diferente aconteceu. Talvez você sinta que se afastou ou talvez nunca tenha se entregado de verdade. Mas agora, depois de conhecer a profundidade da batalha que Ele venceu por você, chegou a hora de tomar uma decisão. Jesus desceu ao deserto, suportou a tentação, enfrentou a cruz e ressuscitou. Tudo por amor a você. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há queda que Ele não possa restaurar. Se você deseja entregar sua vida a Cristo hoje, comente aí embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Essa simples declaração pode iniciar uma nova história para sua alma. E se você já pertence a Ele, reafirme sua fé escrevendo amém nos comentários, para que essa mensagem alcance outras vidas. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e inscreva-se no canal. Que o mesmo poder que venceu no deserto vença também dentro de você. Que Deus te abençoe e até a próxima.